Um dos maiores desafios que o George R. R. Martin precisa enfrentar para finalizar as Crônicas de Gelo e Fogo é que existem muitos arcos diferentes ainda abertos na história. Isso significa que o autor vai precisar encerrar algumas narrativas para que as coisas possam seguir em frente e serem finalizadas lá no Sonho de Primavera. E bom, normalmente, no caso de George R. R. Martin, falar sobre encerrar arcos significa que algumas cabeças vão rolar nos próximos capítulos dos livros. E, por isso mesmo, no vídeo de hoje, nós vamos tentar prever qual vai ser a primeira morte importante de Os Ventos do Inverno. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, quem acompanha o canal já faz algum tempo sabe que existe uma boa alternativa sobre quem vai ser a primeira vítima importante do sexto livro. Isso porque existe uma tradição das Crônicas de Gelo e Fogo onde o personagem com ponto de vista nos prólogos e epílogos acaba sempre morrendo no final desse capítulo. E o George R. R. Martin já afirmou lá numa convenção em 2014 que a Jane Westling iria aparecer no prólogo de Os Ventos do Inverno. Portanto, a Jane teria tudo para ser a melhor opção de aparecer como a primeira vítima aí do sexto livro das Crônicas. Lembrando, para quem não conhece, a Jane Westling nos livros é a esposa do Robb Stark, o Rei do Norte, sendo que na série eles trocaram essa personagem e colocaram uma outra lá chamada de Talisa, se eu não me engano. Mas os livros é Jane Westling. E bom, apesar de ter sido confirmado pelo próprio Martin que a Jane vai estar no prólogo do sexto livro, o Martin nunca afirmou de fato que ela vai ser o personagem com o ponto de vista. Na verdade, ele dá a entender que não vai ser ela quem vai narrar o prólogo, e que ela vai ser meio que só uma personagem secundária durante toda essa situação. Olhem o que ele disse lá em 2014 na Comic Con de San Diego. Abre aspas. Deixe-me ser claro. Eu não disse que ela, Jane, é a personagem com ponto de vista. Eu disse que ela está no prólogo. É o personagem de ponto de vista do capítulo que sempre morre. Mas não vou revelar muito. Eu gosto de quebrar as regras. Quando estabeleço uma regra, gosto de ultrapassá-la. Então talvez o personagem com ponto de vista nesse prólogo morra, talvez não. Depois que você ler, você vai saber. Fecha aspas. Bom, vendo esse trecho do que o Martin disse, nós temos algumas opções. Mas, antes de tudo, vale relembrar que a última vez que a gente viu a Jane Westling nos livros, ela estava fazendo o caminho de volta para casa. Isso porque, após o Casamento Vermelho, o Jaime Lannister foi para as Terras Fluviais para afirmar a paz do rei nessa região. Depois de negociar com a mãe da Jane, o Jaime também fez um acordo para liberar a garota e mandou ela de volta para casa lá nas Terras Ocidentais. Portanto, é nesse cenário que nós provavelmente vamos ver a Jane no prólogo do sexto livro. Provavelmente ela vai estar no meio dessa viagem, voltando de Correrio até o Despenhadeiro, que é a sede da sua casa. Agora, no meio do caminho dessa viagem, tudo pode acontecer. É uma viagem longa das terras fluviais até as terras ocidentais, nesse trajeto que eles estão percorrendo. E o livro indica que os guardas que estão protegendo a Jane, fazendo a escolta dela, têm instruções de matar a garota caso qualquer aliado do Robb ou qualquer partidário do norte tente sequestrar a Jane por algum motivo. Além disso, alguns fãs têm teorias de que a Senhora Coração de Pedra, a Catelyn Stark ressuscitada, pode aparecer nesse prólogo. Talvez não para salvar a Jane, mas para se vingar dela e da sua família, já que os Westring, de certa forma, também acabaram por trair o Robb Stark. Nesse caso, nós temos muitas opções do que poderia acontecer, até porque da última vez que a gente viu o arco da Senhora Coração de Pedra, ela estava envolvida justamente com a situação da Brienne e do Jaime. Esse é um arco bem confuso em que a gente não consegue ter muita certeza sobre o que vai acontecer. Mas nos últimos capítulos que nós tivemos da Brienne e do Jaime, a Brienne estava pronta para ser morta pela Catelyn Stark, até que ela conseguiu negociar sua liberdade, de um jeito que nós leitores não vimos, e depois a Brienne foi buscar o Jaime para ajudar ela supostamente a encontrar com a Sansa. Mas tudo indica que a Brienne enganou o Jaime para atrair ele até a Senhora Coração de Pedra. Só que como a Brienne muito provavelmente é apaixonada pelo Jaime, é difícil ver ela traindo o Jaime assim de forma tão descarada. Então assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas sabe que o arco desses três personagens está meio que conectado.
Sendo assim, a gente pode supor que o trato que a Brienne tenha feito com a Senhora Coração de Pedra é que ela iria encontrar o Jaime Lannister e então os dois juntos iriam resgatar a Jaime Westerling. Muitos pensam que a Jaime pode estar sim grávida do Robb Stark, o que tornaria ela uma peça valiosa para a Senhora Coração de Pedra, então faria sentido ela enviar a Brienne e o Jaime nessa missão de resgatar a garota, uma missão que inclusive pode ser uma missão meio suicida, já que pode ser bem difícil fazer isso. Então, é uma teoria que a gente pode se apoiar. Portanto, considerando tudo isso, como eu disse, nós temos algumas opções. A primeira é que o George R. R. Martin só desconversou lá em 2014 e a Jaime Westerling vai ser sim a protagonista do prólogo dos Ventos do Inverno e, portanto, ela vai morrer nessa situação. Ou ela é uma personagem secundária nesse prólogo e o prólogo em si vai ser narrado por outro personagem, que pode ser a Senhora Coração de Pedra, pode ser o Jaime, pode ser a Brienne, pode ser um guardinha Lannister que esteja fazendo a escolta da Jaime, ou mesmo pode ser um membro qualquer da Irmandade Sem Bandeiras. Não dá pra saber, mas provavelmente alguém desse núcleo da história vai ser o primeiro a morrer, já que esse vai ser sim o foco do prólogo do 6º livro. Isso Martin já confirmou. Agora, como eu disse, apesar do foco do prólogo estar nessa situação da viagem da Jaime, eu acho que quem vai morrer nesse arco, nesse prólogo, não vai ser um personagem de ponto de vista super importante. Até porque os personagens que morreram até agora nos prólogos e nos epílogos, no geral eram personagens secundários da história. O mais importante, eu acho, que morreu no epílogo foi o Kevan Lannister, mas mesmo assim ele também não era um personagem tão relevante para a trama como um todo. Portanto, se a gente quiser saber quem que vai ser realmente o primeiro personagem importante de ponto de vista que vai morrer em Os Ventos do Inverno, a gente precisa sair das terras fluviais e ir para bem longe. Na verdade, tão longe que a gente vai atravessar o Mar Estreito para ir onde está acontecendo a Batalha de Meereen, que também é conhecida pelos fãs como a Batalha do Fogo. Isso porque no final do 5º livro, A Dança dos Dragões, o Sir Barristan Selmy assume o comando da cidade de Meereen. Depois que a nossa querida Rainha Dragão vai embora da arena voando no Drogon, o Sir Barristan dá um golpe no rei Rhysdar e já começa a preparar a cidade para enfrentar a guerra. Nesse momento da história, Meereen está completamente cercada pelos Yuncaítas e seus aliados e está numa posição muito desfavorável. Porém, dentro da cidade as coisas estão ainda piores, já que uma epidemia de água descorada está se espalhando, com os senhores das pirâmides trancados nas suas pirâmides, planejando futuros ataques com os filhos da Árpia, e os dragões da Dany soltos por conta do Quentyn, tacando terror por todo lado. Tudo isso faz com que o Sir Barristan decida tomar a iniciativa e partir para a luta. Afinal, esse homem não é um político e ele é um guerreiro. E como as coisas dentro da cidade estão muito ruins, para ele a única opção é tomar a iniciativa e partir mesmo para o ataque. Então, o 5º livro termina mais ou menos nesse ponto, quando o Barristan está pronto para tentar quebrar o cerco dos Yuncaítas. E bom, como todo mundo aqui sabe, já fazem 13 anos que estamos esperando os Ventos do Inverno. Mas dentro desse período, alguns capítulos já foram liberados aí do 6º livro. Na verdade, foram liberados 11 capítulos. E desses 11, 5 narram aí essa situação envolvendo Meereen. 2 capítulos são narrados pelo Barristan, 2 são narrados pelo Tyrion e 1 é narrado pelo Victarion Greyjoy. Todos esses personagens estão na região de Meereen e estão para participar dessa Batalha do Fogo. Eu já expliquei todos esses capítulos num vídeo que vai aparecer aqui no card para vocês. Eu expliquei os 11 capítulos e falei também desses aí da Batalha de Meereen. E também vou deixar um outro card aqui para vocês conferirem sobre as 4 grandes batalhas que vão ter nos Ventos do Inverno. Batalha do Fogo, a Batalha do Gelo, a Batalha do Aço e a Batalha do Sangue, que são batalhas que os fãs estão esperando há muito tempo e que estão bem previstas aí nos últimos livros das crônicas. As 4 devem acontecer em Os Ventos do Inverno e eu tenho um vídeo aqui no canal explicando cada uma delas. Mas o que nós sabemos a partir dos capítulos do Barristan no 5º livro e esses que foram liberados dos Ventos do Inverno é que basicamente o Barristan realmente reuniu uma força considerável lá em Meereen para quebrar o cerco. E é justamente isso que ele faz. Ele abre os portões e ataca os Yuncaítas. Na sua posição, o Barristan está liderando 5.000 Imaculados, está liderando os Corvos Tormentosos, que é uma companhia de mercenários ali a favor da Daenerys, está liderando alguns soldados que lutavam nas arenas de Meereen, na verdade são gladiadores, as bestas de bronze que também eram parte da guarda da Daenerys, e alguns poucos cavaleiros que o próprio Barristan estava treinando para eventualmente se tornarem cavaleiros, no caso são meio que escudeiros.
Ele pega toda essa galera e parte pro ataque. Especialmente por conta dos Imaculados, essa força do Barristan é bem interessante e dá a possibilidade de ele usar algumas estratégias para vencer os seus inimigos. Até porque os Yunkaitas estão em maior número, mas o seu exército não é tão qualificado e principalmente não é tão bem liderado quanto o do Barristan. No final, esse primeiro ataque do Barristan dá certo, especialmente porque os dragões da Daenerys também espalham o caos pelo campo de batalha e a frota do Victarion Greyjoy aparece bem na hora para ajudar. No final de um dos capítulos liberados do Ventos do Inverno do Barristan, a gente vê que a estratégia dele deu certo e inclusive o Barristan fica meio eufórico e sai gritando, abre aspas, é como Baelor quebra-lanças e o Príncipe Maker, o martelo e a bigorna, nós os pegamos, fecha aspas, é um momento legal. Mas então, se o Barristan venceu essa batalha, por que eu tô falando dele aqui? Porque, bom, primeiramente, essa primeira vitória do Barristan não significa que ele vai vencer de fato o cerco de Meereen. É aquela famosa frase, venceu a batalha, mas não a guerra. Na verdade, nós nem sabemos se esses capítulos liberados dos Ventos do Inverno estão completos ou que momento do conflito que eles estão narrando. Pode ser que, mesmo com essa vitória inicial do Barristan, os Yunkaitas consigam se reorganizar e contra-atacar. Porém, existem mais motivos para o Barristan ser uma boa opção de morte para o próximo livro. A verdade é que o George R. R. Martin já disse que ele colocou o Barristan como ponto de vista na história por conta do nó de Meereen. A situação de escrever o arco de Meereen estava muito complicada, com vários personagens importantes para a trama convergindo para a cidade, e o George R. R. Martin precisava de alguém para ser o ponto de vista lá em Meereen no momento em que a Daenerys saísse da cidade. E por isso ele escolheu o Barristan. Porém, a verdade é que agora, para o sexto livro, a gente vai ter vários outros personagens importantes que vão estar lá em Meereen e que podem preencher esse papel. Os principais nomes para isso são o Tyrion, o Victarion Greyjoy e o Arquimestre Marwyn. No caso do Tyrion em especial, tudo indica que ele pode assumir essa posição de ser o novo foco da narrativa em Meereen até que a Daenerys volte para a cidade. Isso tornaria o Sir Barristan indispensável no futuro da trama. Além disso, tem a questão de que o papel do Barristan, que ele desempenha na narrativa por enquanto, é o de ser o principal conselheiro e aliado da Daenerys. Até porque basicamente ele é a mão da rainha. Porém, no futuro da história, todos esses outros 3 personagens que eu citei, o Tyrion, o Marwyn e o Victarion, podem ser mais qualificados para esse papel. O Tyrion é um cara muito mais político que o Barristan. O Arquimestre Marwyn é um cara que tem conhecimentos ocultos, sabe segredos da cidadela e muito sobre a magia do mundo. E o Victarion Greyjoy também é um general, assim como o Barristan, mas diferente do Sr. Vovô, o Victarion tem toda uma frota apoiando ele, o que pode ser mais importante para Daenerys. Portanto, é bem possível que o Barristan se torne dispensável no futuro da história. Então, é bem fácil pensar que se a gente unir isso ao fato de que o Martin precisa encerrar arcos para direcionar a narrativa para o final, o nosso amado Sr. Vovô se torna uma alternativa muito plausível para ser a próxima vítima, a próxima grande vítima aí das Crônicas de Gelo e Fogo. E também vale mencionar um detalhe que o canal Queen the GM trouxe sobre uma comparação entre o Sr. Barristan Selmy e a figura do Sir Criston Cole, indicando que os dois personagens podem ter um final parecido na trama, porque existem alguns paralelos entre eles no 5º livro, que inclusive se chama A Dança dos Dragões. E o paralelo entre esses dois personagens estaria especialmente nos títulos dos capítulos do Sr. Barristan, porque os capítulos que são narrados de ponto de vista do Sr. Barristan no 5º livro não vêm com o título do nome dele, como é comum. A gente tem o Jaime 1, Daenerys 2, Tyrion 3. Não, os capítulos do Sr. Barristan têm um nome especial para eles, e que são referências à história do próprio Sir Criston Cole. Por exemplo, o primeiro capítulo do Barristan é intitulado O Guarda da Rainha, que pode ser uma referência ao papel que o Criston Cole teve, tanto como guarda da Rhaenyra, quanto depois como guarda da Alicent, como espada juramentada da Alicent durante a Dança dos Dragões. O segundo capítulo é O Cavaleiro Descartado, que também pode ser uma referência ao fato do Sir Criston Cole ter sido descartado pela Rhaenyra, tanto como amante quanto como protetor. Depois, o terceiro capítulo, em inglês, é The Kingbreaker, que pode ser uma referência ao apelido do Criston Cole, que era The Kingmaker, ou o Fazedor de Reis. Em português, no caso, o capítulo do Barristan seria o Derrubador de Reis, porque é o capítulo em que ele destrona o Risdar Zolorak. E por fim, o último capítulo do Barristan no 5º livro é A Mão da Rainha,
também sendo uma possível referência ao fato de que o Criston Cole, durante a época da Dança dos Dragões, se tornou mão do rei Aegon II. Isso tudo sem contar, como eu já mencionei aqui, que o Sir Criston Cole atua na época da história de Westeros chamada Dança dos Dragões, e o quinto livro se chama A Dança dos Dragões também. E o Barristan é um personagem que vive lembrando da história de outros membros da Guarda Real e se comparando. Ele é um homem velho, então ele fica fazendo o tempo todo essa revisão do passado dele e do passado da Guarda Real e de personagens históricos e fica se comparando. Então ter esse paralelo entre o Sir Criston Cole e o Barristan faz bastante sentido. Até porque, assim como o Sir Criston Cole, o Sir Barristan também trocou de lado nas suas alianças durante a vida. O Sir Criston Cole começou na Guarda Real apoiando a Rhaenyra e depois foi pro lado dos Verdes, enquanto Barristan apoiava primeiro a casa Targaryen, depois passou pro lado do Robert Baratheon e por fim voltou para apoiar a Daenerys. Sendo assim, talvez faça sentido que o Sir Barristan morra de um jeito parecido com o que o Sir Criston Cole morreu, morrendo em uma batalha menor de uma grande guerra, em um cenário onde ninguém faria canções sobre ele no futuro. Por isso, é bem plausível que o Barristan de fato tenha esse fim, lutando em Meereen para uma rainha que ele nem sabe onde tá, nem sabe se tá viva, em um cenário onde não vai ter cantores para contemplarem a sua morte e cantarem sobre os seus últimos feitos. É um fim um pouco melancólico para o Sir Barristan, especialmente comparando ele com uma figura como Sir Criston Cole, que eu sei que não é a mais querida aí do pessoal, nem a minha, mas é um final bem George R. R. Martin, e todo esse paralelo entre o Sir Criston Cole e o Sir Barristan é bem interessante e é a cerejinha de bolo aí pro final da história do personagem. E também vale mencionar que provavelmente muitos pontos de vista vão ser encerrados em Os Ventos do Inverno e muitos outros personagens vão morrer, mas o que torna o Sir Barristan uma boa opção para ser a primeira grande morte dos Ventos do Inverno é que essa Batalha do Fogo, a Batalha de Meereen, ela era para ter ficado lá no quinto livro, mas como já estava enorme o quinto livro, o George R. R. Martin passou alguns capítulos para os Ventos do Inverno. Então tudo indica que a Batalha de Gelo, que é a batalha do Stannis contra os Frey e contra os Boltons, vai ser bem no começo dos Ventos do Inverno, e a batalha aqui também do Fogo em Meereen com o Sir Barristan também deve ser no começo aí dos Ventos do Inverno. Então por isso que ele também se torna uma boa opção para ser a primeira grande morte do livro. Mas é isso, pessoal, deixem nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam que o nosso querido Sir Vovô vai de base, se vocês acham que ele vai morrer parecido com o Sir Criston Cole, ou se vai ser outro personagem, se vai ser um personagem do prólogo da Jaime Westling, talvez o Jaime, ou a Brienne, ou Podrick com elas, ou a própria Catelyn Stark, Senhora Coração de Pedra. Também é um personagem que eu não vejo muito futuro para ela nos livros agora, então pode ser que ela morra cedo, morra de novo, né, no caso. Mas enfim, deixem nos comentários. E só antes de encerrar o vídeo, é importante fazer a nossa parte também e lembrar da situação pelo qual o povo do Rio Grande do Sul tá passando. Eu e Milena temos parentes lá que também já perderam aí tudo, né? Perderam suas casas e tudo mais, da cidade de Eldorado, Eldorado do Sul, e tem muito mais gente, né, sofrendo lá com, enfim, todos esses problemas climáticos e as enchentes que a galera tá passando. Enfim, a gente já doou aqui, e caso você possa doar também, isso é importante lembrar, a gente vai ver se na descrição do vídeo a gente deixa aí alguns links para vocês lembrarem e poderem também doar para pessoas confiáveis, instituições confiáveis que vão repassar esse dinheiro. Enfim, pode acontecer com qualquer um, e sempre que a gente pode ser solidário e ajudar, é sempre muito importante, faz toda a diferença, né? Então, estamos usando nosso espaço aqui para isso. Lembrando também que agora os Correios estão fazendo entregas de mantimentos também, de graça, né? Lá para o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu não sei todas as cidades que estão participando, eu sei que aqui do Paraná tem várias, em São Paulo também, e pelo que eu entendi eles estavam abrindo para outros lugares. Então, imagino que você possa também sempre dar uma olhada na sua cidade para ver se os Correios estão coletando aí esses mantimentos, água, enfim, outros tipos de suprimentos aí para mandar pro pessoal lá, que vai ainda mais longe aí essa situação, vai levar um tempo aí pro pessoal se recuperar, mas enfim, né, é sempre importante também estar atento para as pessoas, ser solidário, e também a gente precisa, não só isso, mas se prevenir, né, lutando por políticas públicas mais eficientes e questões ambientais que são importantes, e as crises já estão nos atingindo forte. Então é isso, pessoal, vamos ver se a gente deixa alguns links aí para vocês poderem ajudar. Não se esqueça de deixar o comentário aí, que eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. Também deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.